A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estou iniciando mais uma vez em nome de Jesus, um momento onde o Senhor da palavra, onde o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai agir em nossa vida e eu tenho certeza que Ele vai restaurar. E nesta noite em particular Ele vai falar comigo e com você. Nesta noite em particular o Senhor vai nos ensinar. Nesta noite o Senhor vai nos direcionar. E nesta noite o Senhor vai revelar o seu poder sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todos os planos que Ele tem para mim e para você. Então louvado seja o nome do Senhor. A pastora hoje começa esse trabalho, louvado seja Deus, onde a palavra de Deus vai ser ministrada. Eu quero que você tenha uma consciência hoje limpa. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha de encontro à sua consciência, seu coração, e a sua mente seja limpa para receber esta palavra que Deus hoje ministrou no meu coração. Palavra essa que fala sobre a excelência que está em Cristo Jesus. Como esse Jesus, ele pensou e nos formou, e o quanto Ele é vivo, e quanto Ele nos ama, e quanto Ele nos separou, quanto Ele planejou a minha e a tua vida, o quanto Ele é bondoso, misericordioso, Pai da eternidade, príncipe da paz, esse que nos trouxe a oportunidade de ter uma vida nova, uma vida debaixo do reino justo, perfeito e fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, hoje começa a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre Isaías, capítulo 9. Mas a pastora, antes de chegar em Isaías, capítulo 9, o seu verso 6, a pastora vai passar por algumas passagens para contextualizar o que a mensagem que Deus tem para você nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui em Romanos vem dizer o seguinte, Romanos 1,16 diz a seguinte mensagem: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que a pastora está te dizendo isso? Porque hoje nós temos ouvido, o Senhor tem sido muito generoso conosco para trazer mensagens que são verdadeiras promessas, que são verdadeiras ações no mundo espiritual, onde nós temos a oportunidade de receber do mundo espiritual, a qual pertence ao Senhor, Ele nos enviar a sua graça, seu amor, através das suas bênçãos, através dos seus sinais. Mas hoje eu quero meditar com você nessa palavra. Eu gostaria que em nome do Senhor Jesus, eu e você, hoje nós vamos aprender alguns pontos para chegar a essa excelência. Mas olha só, quando começa essa excelência, a promessa da excelência que é Cristo Jesus. Lá em Gênesis, capítulo, deixa eu só passar, 2, número 8 diz assim, número 9. Gênesis 2, 9, diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista da vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. No verso 15 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Primeiro momento, jardim do Éden, Deus prepara, depois Deus vem, ordena, ele toma o homem e coloca lá para cuidar do jardim. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aí o Senhor orienta, não coma da árvore do meio do jardim. Lá no seu versículo 18 diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falta-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Aqui Deus começa a formar a mulher. Olha só que coisa tremenda que eu quero ler com você nesta noite. No versos 2,18, vem dizer a seguinte mensagem que nós acabamos de ler. No seu versos 3,15, aqui começa a promessa de Deus daquele que viria, que era o Jesus, aquele que viria para nos dar uma oportunidade, que vinha pisar na cabeça da serpente, que traria sobre nós a promessa. Mas presta atenção, diz assim: e porém inimizade entre ti e a tua mulher, entre a sua semente e a sua, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Aqui Jesus começa a fazer a promessa que viria aquele que viria pisar na cabeça da serpente, daquela que trouxe o mal. Quando quando Eva come do fruto proibido, aí Jesus, ali manifesta-se o pecado, ali começa o homem ele tomar
direção como pecador. E aí aqui Deus começa a falar sobre a vinda da segunda trindade, daquele que era Deus, mas que já era Deus, mas se formaria homem, se tornaria homem como eu e você, viveria algumas dores que ele deixou como exemplo para mim e para você, e ele viria dar uma nova oportunidade à sua criação esta, eu, você. A Bíblia vem dizer em seu capítulo, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, lá no seu capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vem falar no capítulo 1, versos 24, ele começa a fazer a criação com seres viventes, com os animais, com todos. Já no seu capítulo 2, ele começa a gerar o homem, ele já começa a criar a mulher, e aqui ele faz uma promessa após o pecado. Aqui Jesus começa o contato, nós começamos a humanidade a se tornar pecaminosa. Aí o que eu acho interessante dentro desse contexto que nós estamos lendo, aqui quando Deus faz essa promessa, Eva, quando ela fica grávida de Caim, a primeira coisa que ela lembra da promessa feita lá no seu capítulo 3, versos 15, dizendo que viria aquele que era promessa e filho de Deus, e ela acha que ela está no ventre dela, mas aí passa-se ainda, para se cumprir essa promessa, 40 séculos adiante daquela época. Então presta bem atenção na história que nós estamos lendo agora, para que você entenda o contexto, para a gente chegar em Isaías 9. Aí o que eu acho muito bonito, o Evangelho de Cristo, ele veio dar um novo sentido à humanidade, que nós teríamos umas boas novas do Evangelho, ou seja, na mensagem de Cristo, ela vem com uma oportunidade de salvação. Mas vamos lá onde a pastora quer chegar com esta mensagem, para que você venha entender. Lucas é o evangelista Lucas, foi o único que retrata Jesus como ainda um pouco da infância de Jesus. Jesus nasce, ele cresce. Louvado seja o nome do Senhor, e ele vai crescendo, e ele vai se formando, ele tem uma profissão de carpinteiro, todos nós sabemos disso, ele se torna homem, ele começa a ser conhecido como Jesus. Jesus, naquela época, a Bíblia vem falar, aqui no seu livro, eu quero passar para você o que a Bíblia vem falar, para que eu e você, nós possamos ter embasamento bíblico, para que nós possamos vir conversar. Mas olha só o que a Bíblia vem dizer sobre Jesus: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso está em Mateus capítulo 1, versos 21, diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui ele está falando sobre Jesus, o homem que viria como o Deus que viria como homem, chamado Jesus. Mas mais adiante ele começa a falar de Jesus Cristo. O que quer dizer Jesus Cristo? O que quer dizer Cristo? No hebraico quer dizer ungido, ou seja, ungido de Deus. Então aqui o que eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Aqui começa a nossa história, louvado seja o teu santo nome, Jesus, bendito seja o teu santo nome, no qual a pastora vai pregar nesta noite. Este Cristo, ele se formou, ele estudou, lá em Marcos 6:3 tem falando o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e lá e era um sujeito, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Como Jesus, ele viveu em Nazaré, olha só, ele viveu em Nazaré e ele estudou e aprendeu uma profissão. Ele era o filho do carpinteiro, Jesus, o filho do carpinteiro. Quanto homem, quando chega o seu período de servir ao seu chamado, pastora, por que você está dizendo isso? Meu filho, eu quero que você entenda o que Deus vai falar com você lá em Isaías 9, verso 6. Aí aqui ele começa a se formar o homem normal, que ele trabalhava, se cansava, se fadigava, mas ele tinha uma diferença. O Cristo ia chegar o tempo dele exercer o seu chamado. E aí aqui a nossa Bíblia vem dizer, quando nós olhamos para a Bíblia lá em Mateus, versos 15 e 17, diz assim: e disse ele, vós que dizeis que sou? E Simão Pedro respondeu, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Quando ele fala isso, o que ele diz? Aqui ele está falando sobre
conhecer Jesus, saber quem é Jesus, a essência de Jesus. Ele é filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele é filho de Deus, que veio para essa terra para me dar vida e vida em abundância, para nos dar uma oportunidade de salvação, para nos dar esperança, para nos dar a oportunidade de viver uma promessa. Mas aqui começa uma história que eu quero contar para você. Aí tudo isso a pastora está te dizendo para chegar num contexto no qual Deus, ele trouxe a minha memória. Eu disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Ei, meu irmão, a primeira promessa feita, louvado seja o nome do Senhor, Deus faz a Abraão, lá no seu capítulo, louvado seja o nome do Senhor, Gênesis capítulo 12, versos 13, ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que é interessante aqui, louvado seja o nome do Senhor, o que mais me chama a atenção é que isso vem falar, Deus, ele vem fazer a promessa e falar com o homem lá com Abraão. Já começa ali o amor de Deus e já está sendo gerado o Cristo, aquele que viria. Mas o Senhor começa a falar com o homem e fazer promessa. Mas o que eu quero dizer nesta noite para você, louvado seja o teu santo nome. E como Paulo explica, as leis que vieram 430 anos depois não anularam e nem invalidaram a promessa de Deus. Se você for ver isso, está lá em Gálatas capítulo 17, 3:17, diz assim, ó: mas digo isso, que tendo sido a aliança anterior confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa de Deus, a promessa feita ao homem lá, Abraão, ela não vai ser invalidada. Na minha e na tua vida. E o que eu acho muito interessante aqui, que eu acho bonito quando o Senhor está falando aqui na sua palavra, que de maneira alguma, meu irmão, eu e você, louvado seja o teu santo nome, nós seremos nós seremos invalidados por esta promessa. Aí vem Jesus Cristo. A pastora agora vai chegar onde eu precisava, que eu queria conversar com você. A Bíblia vem dizer lá em Colossenses, essa história de Paulo, ela me deixa assim, eu acho muito interessante. Para mim pregar Isaías 9:6, você precisa entender qual que é a mensagem que Deus quer começar a colocar no teu coração. E depois dessa mensagem, lá em Colossenses capítulo 1, do versos 13 ao 23, a palavra de Deus vem dizer assim, ó: Paulo, ele foi vamos pôr no tempo de hoje, ele foi um grande profeta em anunciar em Roma, o evangelho de Cristo. Ele faz 3 viagens missionárias, ele vai anunciar, ele espalha o evangelho, o novo evangelho da graça, ele sai espalhando para aquele povo. E na sua 3ª viagem, voltando para Jerusalém, ele está voltando com a oferta para aqueles que necessitavam. Louvado seja o teu santo nome. Quando ele está saindo da cidade, naquele momento Paulo é pego e ele é caluniado, ele é afrontado, ele é maltratado, ele é preso em Roma. E isso que eu acho que Deus, ele veio trazer a minha memória logo em sequência essa palavra. Neste momento, Paulo foi o único que trouxe o evangelho para toda Roma e de repente ele estava sendo preso. Mas o que eu acho bonito que Deus vem trazer para mim, que Epáfras, aquele discípulo de Paulo, ele vem visitar Paulo e ele leva uma mensagem de Paulo da igreja de a igreja de Colossos. Ele leva a mensagem dizendo assim: olha, Paulo, pastor, quem é Epáfras? Ele era um discípulo de Paulo, ele abriu 3 igrejas, a igreja de Colosso, a igreja de Laodiceia e outra igreja que ele vem abrir, a de Herápolis. Esse homem, ele abre 3 igrejas, ele é discípulo de Paulo e agora ele vem trazer para Paulo. Eu não vou pregar o capítulo todo, do 13 ao 23, só para você entender o que Jesus vai dizer nesta noite. E aqui, quando ele traz a notícia para Paulo, ele começa dizendo: olha, Paulo, então, tá tudo bem, as coisas estão indo bem, mas de repente ele começa a falar algo para Paulo. Ô Paulo, só tem um probleminha, nós estamos com algumas dificuldades. Ô pastora, que você vai dizer, você não vai pregar sobre Isaías? Calma,
calma, meu filho. Você vai ver onde você e eu cabemos nessa palavra. Aí de repente ele vai e diz, Paulo, nós temos alguma coisa que eu estou enfrentando algumas coisas com este povo. Aí Paulo diz assim, mas o que está acontecendo? Ele diz assim, sabe por quê? Porque no modo dessas pessoas viverem, elas estão vivendo não de acordo com a palavra, ou seja, não de acordo com o evangelho. Não, elas estão vivendo de acordo com algumas circunstâncias que está aí no mundo. Elas estão mudando, elas estão querendo mudar, viver com as velhas maneiras, elas estão distorcendo algumas circunstâncias. Aí depois ele diz, olha Paulo, e elas também estão sendo influenciadas por um povo, dizendo assim, olha só que Jesus vem dizendo essa noite, está sendo influenciado pelos judeus, dizendo o seguinte, olha, a tua velha criatura, a velha antiga lei, você pode começar a pôr em prática algumas coisas, traz a tua lei, você pode começar a colocar em prática. Logo em seguida ele vem falar sobre a divindade de Jesus. O povo começou a duvidar, o povo começou a transformar a divindade de Jesus em algo banal, em algo que eles poderiam tocar na divindade de Jesus. Então ele apresenta 3 problemas, o povo mudando a sua nova natureza para trazer para a velha natureza, depois a sua mudança de comportamento do povo para trazer de volta os velhos costumes, aí de repente eles estão trazendo de volta, falando sobre a divindade de Jesus, duvidando, querendo transformar a divindade de Jesus em algo assim que pode ser mudado. Pastor, como que você está querendo dizer? Eu estou te contando uma história sobre o capítulo 3, versos 23. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olha só o que eu quero dizer para você. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, e em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Então, no seu capítulo, no seu capítulo 1, versos 13, ele vem dizer assim, olha, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino do Filho do amor. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu e você, nós pertencíamos a outro reino, não era o reino de Cristo, era um outro reino, nós tínhamos costumes de outro reino, ou seja, nós não tínhamos uma pátria ligada ao céu, a Cristo Jesus, mas através dele, através de Cristo, nós começamos a ter um novo reino para administrar a nossa vida, e esse reino nos tirou do reino das trevas, nós não tínhamos um reinado de luz, mas agora ele nasce e Deus, ele nos tira da mão do diabo e nos coloca na mão do Filho de Deus. Aí ele vem dizer, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, ou seja, Deus, ele nos tira de um reino de maldição, nos coloca na mão de Cristo, nós temos um novo reino, e este reino nos tira da escravidão do pecado pelo seu sangue, nós fomos restaurados, renovados, e nós podemos ter uma nova vida. Aí ele vem dizer, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele está dizendo, ele como João, lá em João capítulo 1, versos 1, vem falar o seguinte, que ele é o verbo, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está dizendo o que, pastor? Desde então, ele já era formado, ele era Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele, antes de qualquer coisa, ele era um Deus invisível. Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Ele já existia, o verbo era Deus, ele já existia, só que ele foi colocado como homem nessa terra para nos dar uma nova oportunidade. Mas o que eu acho interessante em tudo essas coisas, depois você medita no capítulo, nesse próprio versículo 13 ao 23, no capítulo 1 de Colossenses, você vai ler, você vai meditar e você vai entender essa história que eu te contei de Paulo. Mas eu só queria te dizer que você estava no reino do diabo e agora você está debaixo do reino de Jesus Cristo. Ele foi enviado para isso. Aí ele vem dizer assim, porque foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja principados, sejam potestades,
tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E havendo, olha só, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele conciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo erreis estranhos e os inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, através de Cristo teve reconciliação, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e da terra. Eu, Paulo, estou feito ministro. O que eu quero dizer para você, essa carta Paulo está enviando para a igreja de Colossos, dizendo assim: olha, não esquece quem te reconciliou com o céu, não esqueça que você não pode mudar a tua personalidade nova, o seu caráter novo, você fez uma escolha de ter uma vida diferenciada, de ter uma vida nova, não muda, não traga os velhos costumes para o momento atual, não duvide da divindade, do poder, da graça que há em Cristo Jesus, não duvide do seu poder, porque tudo pertence a ele, porque tudo é por ele, tudo está nas suas mãos. Você é herdeiro de uma nova aliança, você é uma nova criatura, você precisa lembrar quem ele é, porque ele nos trouxe reconciliação com Deus, ele nos deu uma nova oportunidade. Ô pastora Meire, por que você não está pregando ainda sobre lá em Isaías? Sabe por quê? Porque eu quero te trazer a tua lembrança. Nós falamos muito, nós temos um negócio conosco de achar que nós precisamos que Deus haja na nossa vida, mas nós temos que começar a avaliar esses velhos costumes, a nossa velha natureza. Será que nós duvidamos do que Deus pode fazer comigo e com você? Será que nossa fé está enraizada nesta palavra, dizendo: olha, ele veio para nos trazer reconciliação, ele é Deus invisível, ele é desde o princípio, ele é Deus, ele está em Deus, e este então ele criou todas as coisas. Lá no princípio ele criou o mundo, a terra, ele criou uma geração de seres viventes. Logo ele cria o homem, logo ele cria uma promessa para o homem. Através de Abraão ele começa a fazer a promessa lá na lei, e agora ele vem dizer o seguinte, que esta lei sobre a promessa de salvação, de você prosperar, de você caminhar, de você ser uma pessoa abençoada, ela está de pé. Os velhos costumes não podem de impedir você se reconciliar, de você se aproximar deste Deus. Pastora, por que você está pregando isso? Eu te falar uma coisa: se eu ficar pregando aqui no superficial, dizendo para você só apenas o que Deus pode fazer, você não vai entender. Como eu e você, nós precisamos todos os dias analisar por que Deus não fez, porque às vezes eu e você, nós precisamos avaliar a nossa natureza, o nosso caráter, aquilo que nós temos deixado de lado, daquilo que nós temos duvidado do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é impossível você reconhecer Deus se você não tiver fé, porque como é que você vai acreditar nesse Deus se você não tem fé? Então eu quero dizer para você nesta noite, eu sei que talvez não seja ainda o que você vai ouvir daqui a pouquinho, mas eu quero que você se faça uma nova avaliação. Será que porque aqui a preocupação de Paulo quando escreve aos Colossos, quando o seu discípulo vem falar com ele sobre o que está acontecendo em Colossos, ele vem dizer assim: o povo mudou de comportamento, o povo esqueceu a essência do evangelho, o povo está começando a agir diferente, eles estão misturando as coisas de Deus e as coisas do mundo. Olha só o que vem dizer essa palavra. Aí em outro momento ele vem dizer: olha, os judeus eles veio trazer uma cultura, está trazendo aquilo que era passado de volta para a natureza que é nova. Ou seja, ele tem uma nova natureza e agora ele está querendo pegar os velhos hábitos e
começar a aplicar. Aí ele vem dizer, ainda tem gente mexendo na divindade de Jesus, ou seja, não crendo que ele pode fazer quem ele é, mudando a sua palavra, mudando os seus conceitos do que ele nos deixou como ensinamento. Será se eu e você nós vamos ser abençoados se nós estivermos afastados desta palavra? Labadai açui decamanda rabadai. Será se eu e você não precisamos ser a avaliar o nosso comportamento, a nossos hábitos antigos? Será se eu e você nós temos deixado Jesus como aquele que só serve a nós, não nós servimos a ele? Será se a coisa foi revertida? Meu irmão, eu sei que essa palavra não é uma palavra para encher o teu ego neste momento, mas eu quero te dizer que ela pode te fazer vencer. Sabe por quê? Porque quando eu e você nós reconhecemos que nós precisamos melhorar, o Senhor, a graça dele é derramada sobre mim, sobre você. Então nesta noite eu venho trazer para você uma lembrança da criação, o porquê que nós estamos aqui, por causa do pecado de um homem e de uma mulher. Nós estamos aqui, Deus faz lá em Gênesis 3, versos 15, vem dizer que haveria um que viria, que pisaria na cabeça da serpente. Aí o que eu acho bonito em tudo isso, quando Deus ele já começa a falar com Abraão, dizendo, Abraão, ei Abraão, eu vou te fazer uma grande promessa. Aí Deus ele começa a falar com o homem, ele começa novamente a se relacionar com o homem. Agora eu quero dizer uma coisa para você, na palavra que nós vamos meditar hoje, que é lá em Isaías 9, verso 6. Pastora, por que você fez esse contexto? Porque o que eu vou te falar é para pessoas que não mudaram o seu comportamento, não mudaram a sua não importa o que veio diante delas, elas se permaneceram firmes em Cristo Jesus. Elas olharam para ele e disseram, eu sei que eu sou uma nova criatura, porque ele veio para nos transformar, para nos dar uma nova vida, nos tirar do reino do diabo e nos colocar no reino de Cristo. Ele veio para nos tirar da mão deste mundo, para nos dar uma nova vida, para nós fôssemos chamados de filho de Deus, herança de Deus, na qual nós vamos morar no céu. Então essa palavra só vai entender se você e eu, glória seja dada ao teu santo nome, Jesus, bendito seja o teu santo nome. Essa palavra ela vai entrar no teu coração neste dia de hoje, para que você venha dizer e fazer uma nova análise. Mas essa palavra lá de Isaías 9:6, você vai entender quão maravilhoso é esse Jesus. A Bíblia vem dizer o seguinte, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Jesus. Ele é conselheiro. Pastora, como assim? Conselheiro, através do Espírito Santo. Ele que é o nosso conselheiro, nosso ele é maravilhoso, porque tudo que ele fez é maravilhoso, porque ele, o seu nome é maravilhoso. O que ele quer dizer? Ele é sublime, ele é ele é maravilhoso em realizar, ele é maravilhoso em fazer algo que eu e você olhamos e dizemos, Senhor, só as tuas mãos podem fazer isso. Aí ele vem falar, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ei, eu não estou falando de homem dessa terra, eu estou falando do seu Jesus, do Deus que eu e você nós buscamos. Eu estou falando dele para que eu e você nós possamos chegar na excelência. Aí o que vem dizer esta palavra, maravilhoso? Você lembra quando Deus, lá na Bíblia, ele está como chamando de anjo com a letra maiúscula, lá em Juízes, capítulo 3, verso 18. Quando Deus, ele vai falar com Manoá, pai de Sansão. Deus, ele vai falar, ele se apresenta e ele diz a seguinte mensagem, diz assim, olha, respondeu o anjo do Senhor, ele disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Porque ele pergunta, quem é você? Pergunta para o anjo. E o anjo diz, eu sou maravilhoso. Ele interroga a este homem. Sabe por quê? Quando este anjo
que com letra maiúscula representa, está escrito com letra maiúscula, isso representa a presença de Deus. O próprio Deus desceu em forma de anjo para falar com aquele homem. Ei, deixa eu te dizer, ele veio para trazer uma promessa para aquele povo através daquela família. Presta atenção, Deus já começou a falar contigo. Olha só que coisa tremenda. Aquele anjo, quando ele se coloca o título de maravilhoso, aqui olha como esse Deus maravilhoso visita alguém por causa do amor que ele tem, da Badai, Asui, Decamanda, Rabadai. Aí ele visita aquela família de Sansão para dizer: olha, Lamandai, Asui, Decamanda, Rabadai, eu tenho um propósito na tua família. Manoel, eu tenho um propósito na tua família. O Deus maravilhoso tem propósito na tua família. E aí o que eu acho interessante é que este Deus, quando ele visita aquele homem, ele está trazendo, ele nem tinha pedido um filho, ele não tinha pedido a promessa, ele nem estava chorando por isso, mas aquele anjo, ou seja, a presença de Deus visita aquele homem. E aí ele faz uma promessa para a família dizendo: tu vai ter um filho e este filho vai libertar o povo de Israel. Olha o que Jesus está dizendo, nem estava nos pedidos dele, nem estava, mas aquela presença gerou um milagre, a bênção foi gerada no meio daquela família. Pastora Meire, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você, quando eu e você nós temos uma nova conduta, nós deixamos os velhos costumes, há uma presença sobre nós que provoca milagre, e o Senhor está dizendo que eu estou visitando a tua casa, a tua família, e vai gerar a bênção de Deus dentro da tua casa, da tua família, vai gerar algo que você talvez nunca imaginou, mas o Senhor vai fazer no meio da tua casa e da tua família e da tua parentela, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é fiel, porque Ele é Deus de Badaia Suide Camanda Rabada, Ele é príncipe da paz, e este príncipe da paz está falando contigo e dizendo: ei, de Badaia Suide Camanda Rabada, eu vou fazer maravilhas no meio da tua família e na tua casa. Não deste Camanda Rabada, e tu não estava esperando, mas Deus vai te surpreender no meio dos teus. De Badaia Suide Camanda Rabada. Olha que Deus lindo e tremendo, maravilhoso, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Labadai Suide Camanda Rabadai. Aí Ele vem dizer: conselheiro. Uma outra promessa lá de Isaías capítulo 9 versos 26. Louvado seja o nome do Senhor. Vem dizer assim, João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E o que eu acho bonitinho aqui, muito interessante, é quando Jesus, ele traz de Badai Asui de Camanda Rabadai, a nossa lembrança, quem anda conosco. Ei, deixa eu te dizer, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Lamandarabadai Asui de Camanda Rabadai. E este Espírito Santo, ele foi nos deixado no momento que Jesus volta. Lamandai Asui de Camanda Rabadai. E ele deixou ele aqui, sabe por quê? Para que ele fosse consolador, ele nos fortalecesse diante da dificuldade, que ele nos debadai Asui de Camanda Rabadai, que ele nos impulsionasse a buscar o Senhor, para que ele nos direcionasse, nos deixasse forte, nos deixasse Labadai Asui de Camanda Rabadai, nos deixasse a lembrança da promessa da eternidade, para nos dizer que nós temos o Senhor na nossa vida, que Ele está em nós e nós estamos nele. Então Ele, por ser conselheiro, Ele deixa o seu Espírito Santo para quando eu e você nós precisamos de um direcionamento, quando eu e você nós não largamos o velho homem, os velhos costumes, nós nos ajoelhamos, buscamos a presença dele, e esse Espírito que está em nós, que está conosco, Labadai Asui de Camanda Rabadai, ele intercede diante de Deus, Debadai Asui de Camanda Rabadai, ele leva, como diz aquele louvor: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo
que eu preciso. Olha que coisa tremenda, é este Espírito Santo que leva a tua oração até Badai, Açui, Decamanda, Rabadai. E este Espírito Santo nesta noite, ele está falando contigo dizendo, ei, porque tu temes se eu Debadai, Açui, Decamanda, Rabadai, porque tu não tira um tempo para orar ao Senhor e falar com este Deus através do Espírito Santo. Ei, você está buscando em terceiros, não, traga a tua memória quem está contigo. Esse Espírito Santo, ele é vivo. Ei, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão buscando em homens e mulheres, mas eu quero dizer uma coisa para você, dobre o teu joelho diante do Senhor. Se você não tem força, chora diante da presença dele. Se você não consegue chorar mais, começa diante da presença dele, geme, porque esse Espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis diante do Pai, em teu favor. Labadai, o comanda, Rabadai. Deus eterno e santo, e esse Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, está falando contigo nesta noite, e a palavra de Deus vem nos trazer a memória. Louvado seja o teu santo nome, bendito seja Deus. Lá em Salmos 89, versos 8, olha só, Deus forte, o Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Quem é poderoso como o Senhor? Quem pode alguma coisa sem o Senhor? Lamandai, o comanda, Rabadai. Ei, eu acho interessante que quando Jesus, ele está diante dos seus discípulos, ele diz, Senhor, agora que o Senhor vai, como é que vai ficar a situação? Ele diz, não se preocupa não, porque vocês vão fazer os mesmos milagres que eu vou, talvez muito maiores, porque eu vou deixar o Espírito Santo contigo, e esse Espírito vai trabalhar e você vai fazer, porque Deus deixou uma ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então eu quero dizer para você, Labadai, Açui, Decamanda, Rabadai, tu és um filho, tu és um Debai, o comanda, Rabadai, tu tem um pai maravilhoso, tu tem um pai que é poderoso, tu tem um pai conselheiro, tem um Deus forte, então você não precisa temer a nada, você não precisa recuar. Você precisa entender a essência de Cristo. Qual que é a essência? Ele veio com um propósito de servir. Ele veio com o propósito de ficar 3 anos nesta terra como homem, ficar 33 anos, mais 3 anos exercendo o propósito dele aqui na terra. Eu nunca vi nenhuma passagem, a única passagem que ele questiona Deus é quando ele está diante daquela cruz, quando ele está naquela cruz, se for possível, passa de mim essa dor, essa angústia. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando ele está orando no monte, desculpa. Agora eu quero dizer uma coisa para você nesse dia de hoje. O que Jesus nos deixou como exemplo? Será que Jesus deixou como exemplo todo mundo que estava ali junto com Jesus? Ele pegou pessoas que ele ficava dizendo que Deus ia apenas fazer milagre, que Deus apenas... Não, todo mundo que chegou até ele disse, olha, você foi curado, mas agora vai, não peques mais. Vai, toma uma vida diferente. Ele não disse assim, ó, você recebeu a bênção e volta a ter a vida que você tinha antes. Não, senhora. Não, senhor. Nós precisamos ter consciência. Nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está sendo despedaçado, dizendo, ele só vale o que ele dá. Não. Ele já foi para a cruz por amor a mim e a você. Então eu e você, qual é o nosso papel? Ele deixou um exemplo nessa terra para que eu e você venhamos servi-lo. Quando ele foi para aquela cruz, sendo Deus, ele se forma homem natural, com as mesmas dores, com as mesmas angústias, com o mesmo medo, com tudo, foi humilhado, cuspido, rejeitado, tudo isso, mas nenhum momento ele deixou o propósito que o Pai havia determinado para a sua vida. E eu quero te dizer uma coisa, olha outro exemplo que ele deixou. Em todas as vezes que Jesus realizar um milagre, todas as vezes que Jesus ele multiplicou alguma coisa, todas as vezes, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não estava pensando nele próprio, ele estava pensando no próximo, ele não estava pensando se ele ia ser visto, não, ele estava pensando em resolver um problema de alguém para o Pai ser glorificado, para o Pai ser manifestado, para que a glória do Pai seja manifestada. Lá em Filipenses, olha só que vem dizer, que sendo em forma de Deus, não
teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-lhe semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ou seja, em nenhum momento ele fez aquilo porque ele queria que alguém fizesse algo em troca para ele. Não. Ele fez aquilo por amor, aquela alma que estava ali. Ele fez aquilo por misericórdia. Ele fez aquilo para ser manifestada a glória do Pai nele. Então eu e você, nós temos uma missão. Outra coisa que Jesus deixou como exemplo: tudo que nós fazemos é para a honra, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Não é para benefício de homem nesta terra, mas é para a honra, para a glória do santo nome do Senhor. Outra coisa, se primeiro nós falamos sobre servidão, ele não deixou a cruz por causa da angústia que passou, por causa da humilhação que passou. Ele não veio, alguém disse, quando o diabo tentou ele disse, não, nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Quando ele diz, olha, eu te dou toda essa terra, eu te dou todas as riquezas, larga ele vem dizer, não, aparta de mim, porque, olha só, meu irmão, não só do pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Ele foi tentado como eu e você, ele recusou, e ele estava em jejum 40 dias, 40 noites, ele rejeita aquela circunstância, mas não é por isso que ele rejeitou, não, porque ele estava com fome, sede e cansado, porque como homem ele estava assim, não, ele rejeitou porque ele tinha um propósito, uma promessa sobre a vida dele, e ele tinha que ir para a cruz para nos dar uma oportunidade de vida. Deus, ele tinha um propósito estabelecido na sua mente, não era pelo que o Pai ia dar para ele, não, é pelo que ele ia dar em favor do Pai. Só que eu e muitos têm ido até Jesus não pela grandeza que ele é, pelo sacrifício da cruz, pelo amor que ele nos ensinou, pela servidão, pelo aquilo que ele fez, não por interesses financeiros ou por interesse próprio, não. Ele em nenhum momento quis ser grande porque a glória era do Pai. Ele não veio para isso porque ele já estava cheio da glória. Ele sabia que após a vitória dele, após a morte dele, ele seria ele seria elevado ao céu, aonde é o seu lugar. E eu quero dizer para você nesta noite, na sua vida não é diferente. As angústias, as perseguições, as humilhações, os tempos ruins da nossa vida, porque ela é igual a roda gigante, ela passa, ele vem e passa. Então nós precisamos saber, lá em Salmos vem dizer que nós precisamos, em Eclesiastes, nós precisamos saber viver o dia bom e os dias maus, para que o nome do Senhor seja glorificado e nós venhamos aprender com ele. Então eu quero dizer para você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, o que Jesus está dizendo, não é porque ele deixou, você não precisa olhar para o homem, ele deixou o maior exemplo, ele serviu até o fim, humilhado, angustiado, sentindo as dores, ele foi fiel até o fim. Aí você vem dizer, mas o Senhor, ele fez, eu não tenho, como é que eu vou fazer para o próximo? Como é que eu vou fazer? Ei, Jesus não tinha nem onde colocar a sua cabeça. Ele como homem, ele passou o seu ministério todo andando no deserto, andando de cidade em cidade, mas mesmo assim ele não deixou de servir por amor ao próximo, a socorrer o que estava doente, a socorrer o que tinha fome, ao socorrer que estava morto, a socorrer o que estava doente. Nenhum momento ele largou o seu propósito pela circunstância deste mundo, porque ele sabia que para onde eu e você vai é eterno, aqui é passageiro. Aí eu quero te trazer outro ponto importante que Jesus nos deixou como exemplo. Ele nos deixou como exemplo que quando, muitas das vezes, no momento que nós estamos mais difíceis, no momento onde quando ele escolhe, a primeira coisa, quando ele escolhe os 12, ele escolhe um que trai ele. Sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia que as pessoas mais próximas de nós, se tornaria alguma delas, sempre ia nos trair. Ele deixou esse exemplo para mim e para você. Isso foi um dos exemplos que Jesus trouxe, ele escolhe os 12. Um é Judas, aí ele já sabia. Você acha que Jesus não sabia? Você acha que não sabia quem ia traí-lo? Tanto que ele vem falar na mesa, ele vem dizer que entre eles tinha um que ia traí-lo, um que ia negá-lo, que era o próprio Pedro, aquele que ele tanto amava. Mas Jesus quis nos mostrar
Algumas lições nisso tudo. Sabe qual foi a outra lição? Você não precisa ficar olhando para homem para você servir a Deus. Só olhar para a Bíblia, olhar para Jesus que você vai servir a Ele direitinho. Sabe qual que foi a outra coisa que ele fez? Ele escolhe 12. Dos 12, ele já sabia que um ia trair ele. Ele sabia que um ia negar ele, que era Pedro, aquele que ele mais amava, aquele que ele estava ali perto dele. Então, sabe qual foi o exemplo que Jesus disse? Pode ser que em algum momento quem mais te ama vai te deixar de lado. E às vezes no teu meio, alguém mais próximo a ti vai te trair. Olha aqui esse outro exemplo que ele vem dizer para mim, para você nesta noite. Vamos falar de outro exemplo que ele veio deixar? Quando ele está naquela cruz, a primeira coisa que ele vem nos ensinar, ele teve misericórdia daqueles que estavam contra ele. Outra coisa, quando ele estava naquela cruz, outro exemplo que ele veio deixar, às vezes no momento de mais dor, é quando nós estamos mais só, porque todos nos abandonam. No momento de mais dificuldade, é aí que muitas pessoas viram as costas para nós. Mas isso não é sinal de você deixar o propósito, porque Jesus não deixou não. Pedro amava, estava do seu lado, negou ele. Ele fica só, ele fica sozinho, ele fica num momento de angústia só. Então eu quero dizer para você nesse dia de hoje, não é porque você está sofrendo, está sozinho, que você não vai vencer, que você não vai, não é porque largaram você que você vai largar o propósito. O propósito está estabelecido, que você vai ser mais que vencedor. Por causa daquela cruz, Jesus vai te dar vitória, porque Ele é Pai de misericórdia, Ele é Pai bondoso, Ele é príncipe da paz, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte. Aí o que Isaías vem dizer? Que Ele é Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí o que eu quero dizer para você neste dia de hoje? Pai da eternidade. Salmos 90, versos 2 e 4 diz assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como vigília da noite. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Olha só, ele está dizendo aqui, ele é Pai da eternidade. Ele está acima de todas as coisas. Ele é Debaio Comanda Rabadai. Ele é aquele que é, aliás, que era, que é e vai permanecer sempre o Senhor da minha e da tua vida. Aí ele vem dizer príncipe da paz. Ele vem dizer lá em Colossenses 1:20, diz: havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Ele é Jesus. Ele veio para nos ter, ele tem um propósito na minha e na tua vida. Ele trouxe, olha só, esses foram os exemplos que Jesus, qual que é a excelência que Jesus tem em tudo isso? A excelência do amor, a excelência daquele que foi misericordioso, daquele que serviu até o fim, daquele que olhou para o seu propósito. Sabe por causa do quê? De uma criação, eu e você, para nos dar uma nova oportunidade, para nos tirar do reino de Satanás, nos colocar nas suas mãos, para que nós fôssemos uma nova criatura. Ele veio para nos trazer uma nova oportunidade. Só que quando a pastora, por que a pastora começou lendo lá em Colossenses, capítulo 1, versos 3 ao 23, e trouxe aquela história da igreja de Colosso? Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. As velhas costumes antigos estão voltando, porque alguém está dizendo, isso não tem problema não, isso não tem nada a ver, isso é muito, não, isso aí é coisa boba, imagina, você está indo para a igreja, isso que importa. Olha os religiosos aqui, olha aqueles que ficaram, perderam a promessa e tá querendo te levar junto. Aí depois vem dizer, mas Cristo, nós podemos mudar, sabe por quê? Porque ele, Senhor, duvidando da divindade dele, atribuindo ele atributos que não são dele. Ei, ele é misericordioso, ele é Deus de promessa, mas ele também é um Deus que ele não veio só por causa de promessas de prosperidade na tua vida. Ele veio para uma prosperidade muito maior, que foi te dar vida, uma eternidade, te tornar filho de Deus, te tirar do reino do diabo e te colocar no reino dele. Ele te tirou para que você tivesse uma nova possibilidade de vida, de morar na eternidade.
eternidade aqui é passageiro, mas lá é eterno. Então pensa no que você está ouvindo nesta noite. Ele é Pai da eternidade, Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz, Ele é Pai amoroso, Ele é Pai cuidadoso, Ele é tudo isso. Mas não esqueça de uma coisa. Você e eu, muitas pessoas têm me dito assim: pastora Meire, quantas pessoas estão se desviando, quantas pessoas estão olhando para o homem, quantas pessoas estão deixando a igreja, quantas pessoas, você às vezes parece falar assim, mas esse aí é crente com essa atitude? Com esse comportamento? Eu não gosto disso, irmãos, porque eu não sou assim. Eu acho que cada um vive a vida que quer que viver. Se vier me pedir minha opinião, aí sim. Senão eu não me meto na vida de ninguém, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas assim, o que eu faço é orar pela pessoa. Eu não condeno ninguém, porque Deus não me deu essa autoridade. Nem me deu um dedinho para acusar irmão. Então é melhor a gente calar a nossa boca e deixar Deus trabalhar. Mas quantas pessoas a gente tem ouvido isso? Sabe por que tem ouvido isso? Não, mas a igreja está corrompida. Ei, tudo bem. Muitas pessoas têm negado o evangelho, têm olhado para os seus próprios interesses, mas ainda tem muitos aí fora que têm pregado o evangelho. Só que eu quero dizer para você nesta noite, algo que eu quero que você escute nesta noite, mas o maior exemplo que eu e você nós temos está na palavra de Deus, Jesus Cristo, aquele que veio para nos dar vida e uma vida transformada. O maior exemplo está aqui. Nós não precisamos olhar para o homem, nós temos Jesus como exemplo. Por isso que a pastora colocou a excelência que há em Cristo, porque a excelência que há em Cristo, sabe qual que é? É de servidão, de obediência, de de misericórdia, de poder, de unção, de graça, de promessa, de você viver uma eternidade. Ele nos deixou todos os exemplos. Então, em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra hoje, dizendo assim: Senhor, meu Deus, se eu tenho deixado a minha natureza antiga voltar, tira do meu caminho, porque eu quero viver as tuas promessas. Sabe por quê? Eu quero te dizer mais algo aí. Se eu e você, nós não tivermos uma consciência que para que nós venhamos viver a promessa, para que nós venhamos viver os milagres de Jesus, ser de qualquer jeito, eu quero te dizer que isso não está na Bíblia. Nós precisamos mudar nossa atitude, a nossa natureza humana deste mundo, para ter uma natureza de Cristo. Nós precisamos ter um comportamento diferenciado. Ei, mas não é fora não, fora é o de menos, é dentro. É dentro para fora, não é de fora para dentro não. Nós precisamos, eu e você todos os dias, nós precisamos procurar a natureza de Cristo em nós. Nós precisamos procurar o Espírito Santo em nós, para que ele seja o nosso conselheiro. Sabe por que eu quero te dizer isso? Porque nós temos ouvido palavras assim: ei, Deus vai fazer na tua vida. Ah, Deus vai pegar o teu inimigo. Ei, meu irmão, Jesus não prega isso na Bíblia não. Jesus não pega isso não. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele prega amor, ele prega justiça, ele prega obediência, ele prega que eu e você nós vamos morar no céu, e as promessas dele que ele prega é dizendo assim: olha, eu tenho para a tua vida, mas o Senhor está nos chamando a atenção, dizendo assim: não coma comida de qualquer jeito, coma uma comida sólida, porque eu quero dizer para você, porque ela tem vitamina, ela tem ferro, e ela te sustenta, ela te faz você ser uma pessoa com um semblante saudável, ela te faz resplandece a saúde do teu espírito no teu rosto. Deus, ele está dizendo para mim neste momento, eu renovo a promessa na tua vida, mas o Senhor está te pedindo algo nesta noite. Não olha para terceiros, olha para Jesus, mas fica na presença de Deus, fica com a natureza de Cristo, não mistura as coisas deste mundo com as coisas que são santas, porque Deus, ele está de é tempo de Deus levantar um povo com o coração. Ei, deixa eu te dizer, capa não quer dizer nada não, isso aqui não quer dizer nada não. A pastora já viveu momentos
E eu vou até contar para vocês, já que eu tô falando aqui. Eu estava num determinado lugar e eu tenho essa aparência onde eu vou. Eu não fico fazendo porque as minhas atitudes me justificam, o meu trabalho com Deus me justifica. E o que eu vivo, a minha vida, minha família, minha casa, meu marido, enfim, tudo, meu ministério, tá tudo em ordem. Então eu não tenho que ficar querendo provar nada para ninguém. E eu fui numa determinada igreja, eu sou assembleiana, mas eu fui numa determinada igreja. Quando eu cheguei lá para pregar, que olharam para mim e disseram, mas essa aí que vai pregar? Desse jeito falaram. Um monte de gente assim falaram, essa aí que vai pregar? Na época ninguém me conhecia. Aí eu falei, tá bom. Aí eu entrei, eu sentei no púlpito e disse pro Senhor, perdão, eu sentei numa cadeira e disse assim, era numa sala, sabe aquelas reuniões? E eu disse, olhei assim e disse, tá bom, Jesus. Eu ouvi elas falando. Aí eu falei pra irmã que me convidou, eu disse, irmã, manda outra pessoa pregar, eu me acovardei, irmã. Eu disse, manda outra pessoa pregar, deixa eu, porque talvez eu estou muito diferente das pessoas aqui, eu sou isso aqui, eu não vou esconder o que eu sou. E aí ela virou para mim e disse assim, não, eu era missionária, disse, não missionária, você vai pregar. Falei, não, faz assim, você me dá uma oportunidade e manda uma delas pregar. Aí ela olhou para mim e disse, eu não tô acreditando. Eu falei, faça isso, por favor, minha querida, amada irmã. E deixei e fiz isso. Aí no meio dessa reunião, uma mulher cai endemoniada. Mas um negócio terrível, um demônio terrível, terrível. A pastora Mary corre para a porta, para ficar lá na porta só assistindo. Eu falei, eu quero ver o que vai acontecer aqui. Eu disse, Senhor, tu conhece meu coração e a minha vida, mas eu não vou fazer nada. Aí eu sei que essas tais aí, elas ficaram em cima dessa irmã. E elas ficaram em cima da irmã, orando por ela e nada acontecia. E aquele demônio fazendo um auê através daquela vida. Só deixa eu te contar uma coisa, tinha 15 anos que ela vivia com aquele demônio. Via 15 anos que ela vivia dentro de casa passando mal. E aí eu lá olhando, e essas tais e nada. Aí o Espírito Santo falou, irmão, eu tô contando isso diante de Deus. O Espírito Santo falou comigo e disse assim, minha filha, vai lá. Eu disse, Senhor, se essas aí que estão com essa imagem de santa não vão expulsar, imagina eu com essa imagem que eu tenho. Eu tô sendo muito sincera, foi isso que eu disse para ele. Aí o Espírito Santo disse, minha filha, vai lá, porque eu conheço o teu altar. Eu cheguei lá, irmão, vocês precisam ver os olhos dessas mulheres. Quando eu falei assim, irmãs, dá licença. Elas olharam para trás e fizeram assim, como se fosse assim, essa aí, se a gente não consegue essa aí. Aí elas foram, eu falei com muita autoridade, eu falei, irmã, dá licença em nome de Jesus, pode sair. Eu olhei para aquela mulher que estava no chão, eu disse, olha, em nome do Senhor Jesus, eu não posso te repreender, mas há um que está em mim, sai dela, em nome de Jesus. Mentira, eu falei assim, levanta ela em nome do Senhor Jesus. Esse demônio se levanta diante de mim, e ele começa a dizer que me odiava. Eu olhei para ele e disse assim, olha, eu não estou te perguntando nada, sai dela agora, em nome de Jesus. Ela cai no chão, o demônio sai. Quando ela se levanta, ela olha para minha cara e diz, pastor, eu estou leve, missionária, eu estou leve, tem 15 anos que eu venho passando mal, eu nunca senti tanta paz. Quando eu terminei de conversar com aquela mulher e orar por ela, quando eu olho, as tais está numa fila para me orar. E eu olhei assim e disse, Senhor, ei, Jesus, eu sou pequena, eu não posso fazer isso, porque olha para mim, Senhor. Sabe por que ele fez isso? Não por causa desta imagem, mas por causa do que estava dentro daquele vaso, que naquele momento o Senhor quis usar. Não porque era eu, poderia ser qualquer uma, mas o que está dentro é o que o diabo não tem medo de imagem, de que está fora, não. Ele tem medo é o que está dentro de você, o que anda com você. Ele não tem medo de homem, de mulher famosa. Ele não tem medo de homem, de mulher que se diz profetiza, profeta, pastora. Não, ele não tem medo. Ele tem medo do que está dentro de mim, de você. Então nesta noite, anda com a presença, esteja na presença daquele Cristo que foi na cruz por amor a mim e a você, o Deus vivo. Então eu quero dizer para você nesta
nesta noite. Você está, você está passando um momento de dificuldade, se coloca num propósito diante de Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a passar por este tempo, porque eu quero cumprir o teu propósito. Senhor, estou passando um momento de dificuldade, mas me ensina a vencer. Senhor, eu não sei qual é o propósito que tu tem na minha vida, mas eu quero vencer essa circunstância. Senhor, me faz passar. Eu vejo o Senhor visitando gente aí que entendeu esta palavra, que vai começar a viver um tempo novo dentro da tua família, dentro da tua casa. Deus está falando com o homem e com a família nesta noite. Ei, a excelência de Cristo, a excelência que está em Cristo, eu e você, nós precisamos andar com ela dentro de nós. Este é o exemplo que ele nos deixou. Ah, pastora, mas ele era Deus. Não, minha filha, não, meu filho. Ele passou 33 anos nessa terra como homem, igual eu e você. Ele sentia as mesmas dores que eu e você, a mesma humilhação que eu e você. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer nesta noite, o Senhor está dizendo que quer renovar a aliança. Lembra quando Deus mostra aquele arco-íris como símbolo da aliança dele com o homem? Mas ele também vem dizer que nunca mais se acabaria a terra com água, com dilúvio. Mas o Senhor disse todas as vezes que você olhar para aquele arco-íris, era uma aliança que Deus formou com o homem. Você sabe o que Jesus está dizendo para mim hoje? Há uma aliança sobre você e não tem para onde você correr. Pega essa aliança, coloca no dedo e cumpre o compromisso que uma aliança faz. Você, quando casa, isso é o certo. Você tem que honrar a tua mulher como Jesus te orientou para você honrar a tua mulher, como você honra a igreja. Você tem que honrar o seu marido, adjuntor, ou seja, você tem que estar junto. Você tem que ser o alicerce dele, você tem que acompanhar ele, você tem que estar junto com ele, você tem que reforçar, você tem que você tem que orar, você tem que lutar as guerras dele, você tem que estar junto com ele. Sabe por que Jesus está dizendo isso nesta noite? Porque tem muitas pessoas que esqueceram não só a sua aliança física, mas sua aliança com Deus. E Deus está te trazendo à memória que quando você coloca isso aqui no teu dedo, esta aliança que você coloca com o homem na terra, você tem um compromisso com a outra pessoa. Assim a aliança com Deus. Mas eu quero dizer para você nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está dizendo para você hoje, é através da aliança que eu fiz contigo que vai nascer o propósito novamente em teu coração. A propósito, você tem que ser uma pessoa com propósito. Você não pode ser uma pessoa que vive sem propósito, porque quem vive sem propósito, o vento leva para cá e para lá. Tenha propósito. Jesus nos deixou um exemplo. O propósito dele foi viver 33 anos aqui nesta terra, sendo 3 servindo ao Pai, glorificando ao Pai. 3 anos ele deixou como exemplo tudo que nós vivenciamos hoje. Então o meu e o seu propósito é, cada um tem o seu, meu DNA é diferente do seu, a minha história é diferente de você, a minha família é diferente de você, mas em particular nós temos um vínculo com Deus e todos nós temos. Outra coisa, todos nós temos o exemplo de Cristo, é outra coisa que ele está falando nessa noite. Nós temos igualdade de informação, nós temos igualdade no céu. Então eu quero dizer para você nesta noite, esse Jesus te convida a não viver como aquela igreja de Colosso estava, se misturando com as coisas do mundo e trazendo as coisas antigas para o seu dia a dia. Não. Você vai estar renovado, restaurado, porque o Senhor está falando contigo nesta noite. A pastora hoje veio trazer uma mensagem assim como Deus colocou no meu coração. Ontem à tarde eu estava fazendo a obra e Deus me deu esse título. Deus me deu essa mensagem. Ontem à tarde eu comecei a orar e dizer, até disse para a missionária Carol e para o meu esposo, eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu fale isso mesmo? E o Senhor veio e me confirmou o meu coração. Sabe por quê? Porque Ele precisava falar com você. Nós estamos vivendo num tempo onde nós precisamos entender que nós não dependemos de homem nessa terra para nada. Nós dependemos de um Deus todo-poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte,
Deus da eternidade. Este é o Deus que você serve. Não crie dependência de homem na terra, mas crie dependência do Deus no qual você confia. E o Senhor manda dizer para você, para encerrar esta mensagem, que Ele está colocando um propósito. A bênção de hoje vai ser propósito na tua vida. Você vai parar de viver apenas o que está diante dos seus olhos. Tenha propósito. Quando você coloca um propósito no seu coração, muitas pessoas diz assim, olha, eu vou conquistar isso. Elas fazem um planejamento, elas sabem as consequências, elas sabem o que pode dar certo, o que pode dar errado, o que ela pode passar, mas ela quer chegar no final. É igual uma corrida. Você está correndo a São Silvestre, você está correndo alguns quilômetros, você se prepara. Tem pessoas que se preparam o ano inteiro, mas quando ela está correndo, ela cansa, ela dói o joelho, dói as costas, mas ela permanece. Tem gente que chega lá se arrastando, mas chega. Sabe por quê? Porque tem propósito. E que Deus está dizendo nessa noite, tenha propósito, tenha a excelência de Cristo na tua vida, permaneça sendo porque Deus está lá, renovando a tua esperança. Deus, Ele está renovando a tua aliança. Quantas pessoas têm dito, pastor, eu estou voltando para Jesus, eu estava na igreja, mas eu estava só visitando a igreja. Hoje eu entendo que Deus tem um propósito na minha vida. Hoje eu entendo que Deus tem para a promessa acontecer, eu tenho que colocar um propósito. Ei, meu irmão, desperta. A salvação, a promessa que você vai viver aqui na terra, ela é condicionada a mim e a você. Ela não vai acontecer só porque o profeta está dizendo que vai acontecer. Eu tenho visto muita gente soltando profecia aí e você continua na mesma vida. Sabe por quê? Porque tem um segredo. Você precisa estar no centro da vontade de Deus para que a promessa se achegue a você. Tem um propósito de Deus chegando no teu coração, na tua mente. Você vai despertar e você vai mudar a sua atitude. Quantas vezes o teu problema tem tirado você do propósito? Ei, Jesus estava angustiado, desprezado, os que estavam andando com ele humilhado, as pessoas o rejeitaram, a sua própria família rejeitou, tratavam ele como um mas ele permaneceu firme ao seu propósito. E sabe o que é pior de Jesus? Que é isso que eu fico questionando. Ele já sabia o começo do ministério e o final, que era a cruz. Só que ele sabia que depois da cruz ele receberia a vitória. Então eu quero dizer para você nesta noite, o teu caminho não vai ter uma cruz que você vai encontrar. Pelo contrário, você vai carregar o que você tem para levar. Você com propósito, você vai vencer. Porque o Senhor está dizendo que está à tua frente. Coloca o propósito e começa a fazer para você ver se Deus não vai te dar sinais. Para você ver se as coisas não vão começar a mudar. Hoje Deus tem promessa de colocar propósito na vida de gente. E você quer que eu te diga uma coisa? Todas as pessoas que venceram, que tem histórias, até mesmo empresários, consultores, CEO aí de grandes empresas, todos eles têm uma história. Sabe qual é a história deles? Eles eram pequenos, mas eles sonhavam em sentar numa cadeira de uma grande empresa. Então o que eles falaram? Eu sei que vai ser muito difícil, mas eu vou estudar, vou renunciar isso, vou renunciar aquilo, vou fazer dessa forma, vou tirar isso. Tudo isso ele vem fazendo. Vou deixar de ir para balada, vou deixar de ir para a igreja. Eu estou te falando de uma forma global. Vou deixar de ir para uma festa, mas eu vou juntar dinheiro, vou fazer curso aqui, vou fazer uma viagem fora, vou voltar para o Brasil, vou trabalhar em tal empresa, vou ver que empresa que eu preciso começar, porque eles têm propósito. Mas as pessoas estão com a história, tudo está morrendo, tudo está querendo desistir. Jesus está dizendo, tenha propósito. É isso que o meu Jesus está dizendo nesta noite. Nada vem fácil, meu amado, minha amada. Se alguém te disse isso, não vem, não é assim que funciona. O Senhor está dizendo para mim e para você, se reveste daquela o Espírito Santo vai de encontro à tua vida e vai te colocar um propósito no teu coração. Toma essa palavra no dia de hoje, põe isso no seu coração, porque o Senhor, louvado seja o teu santo nome, Ele vai falar contigo e a glória dEle vai ser manifesta na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, toda honra, glória seja para Ele. E pastora,
Você trouxe essa mensagem hoje desta forma, por quê? Porque houve um despertamento no meu coração para falar contigo. Se ela serviu para uma pessoa, ela cumpriu o propósito dela. Você tá entendendo? Se ela serviu para uma pessoa, ela cumpriu o propósito dela. Então eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, toma posse dessa palavra. Fica com ela no teu coração, dizendo, não, eu vou colocar um propósito na minha vida hoje. Porque o ano que vem, este ano e o ano que vem, ele vai se cumprir. Começa hoje, não é no ano que vem. Essa história de fazer um planejamento para o ano que vem, não, começa agora. Começa agora colocando um propósito diante de Deus. Coloca o propósito que está dentro da palavra de Deus diante dele. Coloca o propósito dizendo, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo. O propósito vai acontecer isso, mas eu vou chegar até o final. Em nome do Senhor Jesus. E meu irmão e minha irmã, você vai ver a mão de Deus agindo na tua vida. Você vai me contar o que Deus fez na sua vida. A pastora trouxe essa mensagem conforme a vontade de Deus. Porque Deus, ele quis te mostrar que após a queda do homem, que foi lá em Gênesis capítulo 2, que ele faz a promessa no capítulo 3, versos 15, que Jesus viria, nós temos uma nova natureza. Nós temos uma nova conduta, nós temos que ter um novo comportamento. Então é isso que a pastora vem dizer nesta noite. Jesus foi e é e permanecerá sendo até o fim o nosso maior exemplo. Então toma posse para a sua vida e você, em nome de Jesus, você vai dizer assim, pastora Meire, o que Deus fez, eu coloquei um propósito. Existem pessoas que uma vez eu disse isso, ela fez uma carta e colocou o propósito que ela queria. E ela estabeleceu os tempos. E cada mês ela colocava uma conquista e uma derrota. Cada mês uma conquista e uma derrota. Isso foi muito tempo atrás. E meu irmão, não é que Deus realizou o desejo do coração dela? Dela e dele. Eu vi isso assim, eu falei, Senhor, como o Senhor é lindo. Quando Deus, ele quer fazer, coloca isso, coloca num papel. Senhor, a partir de amanhã tá acontecendo isso. Mas o que vai acontecer é isso. O que eu preciso fazer é isso. E aonde eu vou chegar é isso. Irmão, toma posse dessa palavra. E quando você estiver fazendo, você vai dizer assim, Senhor, tá aqui, ó, tá entregue nas tuas mãos. Senhor, toma, é teu. Agora não é mais meu problema. Só me ajuda a cumprir o propósito. E você vai ser uma pessoa vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a mensagem que o Senhor me entregou, que Ele confiou a minha vida para a sua vida, e se ela chegou ao teu coração, o propósito foi cumprido. Então, para a honra, toda glória, seja dada ao santo nome do Senhor, porque dele, para ele são todas as coisas. E é por causa dele que eu e você, nós estamos aqui. Seja alcançado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo. E Ele está falando com você desta forma porque Ele te ama. Porque este amor excede qualquer entendimento. Este amor é o único amor que eu e você, nós recebemos e é verdadeiro. Então que Deus possa te abençoar. E Ele, Senhor, venha te visitar nesse dia de hoje. E você verdadeiramente venha viver esta palavra. Hoje a mensagem foi um pouquinho diferente do que que Deus tem nos entregado. Mas a pastora não pode fazer aquilo que ela quer, mas sim o que Ele ordena, para que você seja alcançado, para que você seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te dê um final de semana abençoado, te dê uma semana que começa hoje, meia-noite, uma nova semana, você seja uma pessoa abençoada e tudo que o inimigo preparou contra a sua vida já está repreendido pelo poder que há no sangue de Jesus, e você vai dizer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar. Minhas irmãs, Deus abençoe a cada uma de vocês. Quero agradecer a todos que têm contribuído com o projeto Oração em Semente. Grandes coisas Deus tem feito e muito mais Ele vai fazer. A Ele nós atribuímos toda a honra, toda a glória. Minhas irmãs queridas, que Deus abençoe vocês. Em nome
nome do Senhor Jesus. Obrigada pelo carinho, meus irmãos, com todo respeito, que vocês recebam o carinho da pastora Meire também e que Deus ele possa recompensá-los pelo carinho, por vocês dispensar um tempo para ouvir a mensagem de Deus. Então, boa noite, fique na paz do Senhor Jesus, que Ele possa te abençoar e te conceder a vitória em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima noite, que Deus abençoe em nome de Jesus.